Oi, meu povo lindo, tudo bem? Gente, hoje vamos falar sobre sílaba tônica, como identificar uma sílaba tônica e a classificação das palavras quanto à tonicidade. Vem comigo! Então, o que é uma sílaba tônica? Sílaba tônica nada mais é do que a sílaba mais forte de uma palavra, tá? É a sílaba mais forte de uma palavra. Então, toda palavra tem uma sílaba tônica. Toda palavra tem uma sílaba tônica. Tá certo, gente? E como é que eu descubro a sílaba tônica? Tem uma brincadeira, eu faço sempre uma dica, né? Tem uma dica que vocês vão ver que vai facilitar muito esse entendimento. Como é isso? Vocês vão fazer de conta, todas as vezes que vocês quiserem descobrir qual a sílaba tônica de uma palavra, você vai fazer de conta que aquela palavra, né, é um nome, independente de ser um nome de pessoas ou não. Você vai fazer como se fosse. E você vai imaginar que essa pessoa está muito longe de você. E aí você precisa chamá-la, gritar, tá certo? Então, observe. Quando você, vamos supor que eu estou lá, já passei, estou lá na frente e você precisa me chamar, você precisa falar comigo. Então, como é que você vai dizer? Thaís! Thaís! Gente, desculpa a voz, tá? Talvez vocês não se agradem. Então, Thaís! Observem que eu segurei muito o is. Is. Essa sílaba que a gente segura mais tempo é a sílaba tônica. Muito simples. Observem. Pássaro. Algumas palavras, a gente vai estudar isso lá em acentuação, mas algumas palavras, né, que não é o caso de todas as palavras, possuem o acento gráfico. Quando ela tem o acento, a gente fica muito claro qual é a sílaba tônica, porque o acento ele vai estar, justamente, ele vai ser colocado na sílaba tônica. Então, por exemplo, a palavra pássaro, pássaro, né? O acento vai estar no primeiro A. Então aí fica fácil, eu sei que a sílaba tônica é o pá. Mas vamos confirmar isso. Vamos supor que é o nome de alguém, tá certo? Tem uma pessoa que é chamada, que se chama Pássaro, e eu tenho que chamar essa pessoa que está distante de mim. Então observem que eu vou segurar essa sílaba tônica. Ó, pássaro, pássaro. Percebem? Então, pá é a sílaba que eu mais seguro, é a sílaba tônica. Táxi, táxi. O tá é a sílaba tônica. Amiga, amiga. O mi é a sílaba tônica. Tá certo, gente? Esse é o primeiro passo para a gente estudar a acentuação gráfica. Então, eu tenho que entender um pouco de separação silábica, eu tenho que saber sobre ditongo, tritongo, hiato, encontros, dígrafos, tá certo? Tudo isso, porque tudo isso será mencionado na parte de acentuação gráfica, ok, gente? Então já tá, é um assunto diretamente relacionado, tá certo? Então, identificado a sílaba tônica, eu vou classificar a palavra. Então eu tenho três, ela pode ser classificada de três formas diferentes. Ela pode ser chamada de oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E o que é que vai fazer com que elas recebam essas denominações? Justamente a posição da sílaba tônica. Todas as vezes que a sílaba tônica estiver na última sílaba, eu terei uma palavra oxítona. Aí não tem nada a ver com o acento, tá certo? Não quer dizer que todas as oxítonas serão acentuadas. Não sei se vocês já estudaram esse assunto antes, mas vocês vão perceber que a única classificação em que todas são acentuadas é das proparoxítonas, tá certo, gente? Então, oxítona, uma palavra é oxítona quando ela possui a última sílaba tônica, a última sílaba mais forte, como é o caso de Pelé. Pelé. Pelé! É a última sílaba mais forte, né? A gente segura por mais tempo.
Então eu tenho aí uma oxítona. Outra palavra que também é oxítona é a palavra parar. 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 Oxítona. Caju. Oxítona. Tá estranho esse sono, tá, gente? Desculpe aí. Mas isso vai ajudar muito, tá certo? Então, caju, Pelé, Pará, todas são oxítonas. Todas possuem a última sílaba tônica, tá? Em seguida, nós temos as paroxítonas. E aí você vai voltar. Oxítona é a última sílaba tônica. Paroxítona é a penúltima sílaba tônica. Então, eu tenho a penúltima sílaba mais forte. Por exemplo, açúcar, 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 açúcar. Percebem? Então, penúltima sílaba é a mais forte, é a sílaba tônica, então esta é uma palavra paroxítona. Outro exemplo, revólver, 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 revólver. Penúltima sílaba, tá certo, gente? É a sílaba mais forte. Então ela é paroxítona, tá certo? É engraçado, né? Ironia, ironia. Gente, essa voz não tá legal, mas o importante é que vocês aprendam, tá certo? Então, esse ni é a mais forte, é a sílaba tônica. E observem que a penúltima, né, a última sílaba é o A, tá certo? A penúltima é o ni. Então, ela será paroxítona, exatamente. Tá certo, gente? Muito tranquilo. E por último, nós temos as proparoxítonas, exatamente. Então, se as oxítonas são as palavras que possuem a última sílaba tônica, as paroxítonas a penúltima sílaba tônica, nesse caso as proparoxítonas serão a antepenúltima sílaba tônica. Ok, gente? Última oxítona, penúltima paroxítona e antepenúltima proparoxítona, que é o caso de física, química, oxítona, oxítona, física, química, pássaro. Então, observem, pássaro é a antepenúltima sílaba tônica. Física é a antepenúltima sílaba tônica. Química, antepenúltima. Oxítona, antepenúltima. Muito, mas muito fácil, gente. Então, com essa informação, vocês vão agora treinar, identificar, tá certo? Vai lá, corre lá para o Instagram. Eu vou disponibilizar questões para que vocês consigam identificar a sílaba tônica, tá certo? E a nossa próxima aula será sobre acentuação gráfica. Então, a gente aí já teve uma boa base e agora sim estamos preparados para estudar acentuação gráfica, ok? Então, até o próximo vídeo. Beijinho! Ah, aproveita e já se inscreve aí no canal. Deixa o gostei e compartilha o vídeo com os amigos. Beijinho!